Bem, vamos lá. Vamos começar a nossa, tá? Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Então tá. Então vamos lá. Conforme as pessoas forem entrando, elas vão participando e a aula já coloquei para gravar aqui. Então, a gente hoje, né? Antes de eu entrar em cada lâmina do nosso baralho, a gente vai falar primeiramente sobre energia, né? Aquilo que a gente começou no finalzinho e a gente vai finalizar hoje falando sobre essa questão de energia, né? Eu vi que vocês estavam muito preocupados, né? Com a questão de se cuidar do antes, né? E o depois de uma consulta ali na hora com o consulente. Então, assim, como eu falei para vocês, se vocês estiverem bem, tá? Dificilmente você vai pegar aí uma carga e vai ter problemas depois. A gente, quando está em equilíbrio, o que é estar em equilíbrio? Estar em equilíbrio é justamente a minha posição ali neutra, tá? Totalmente neutra num atendimento. As minhas emoções, elas precisam estar em equilíbrio junto com a minha racionalidade. Eu não posso ser só emoção e eu não posso ser só razão ali. Por quê? Na hora que eu passo a mensagem para o meu consulente, para o meu cliente, eu tenho que ter tato com o que eu estou fazendo, com o que eu vou passar para ele, da forma que eu vou falar para ele, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tem pessoas querendo entrar. Pronto. Então, a gente precisa ter justamente o quê? O equilíbrio. Então, se você está com dor de cabeça, se você está cólica, se você está estressado, não abra o jogo, porque você aí está propício, né? O seu cliente, se o seu consulente ali está em desequilíbrio, você puxar esse desequilíbrio para você também, tá? Então, a primeira coisa, não estou bem, não adianta banho, não adianta pedra, não adianta o punhal, porque você está em desequilíbrio. O punhal, a pedra, o banho, ele só vai te proteger se você estiver em equilíbrio. Porque se você não estiver em condições de jogar, não vai ser o seu banho, não vai ser a sua pedra, não vai ser o seu punhal que vai te proteger. Tá? Então, é preciso que a gente tenha responsabilidade com a questão, se eu estou bem, eu posso abrir um jogo. Se eu não estou bem, eu não tenho como ajudar o outro. E isso, gente, é em qualquer prática aonde se trabalha com energia. Se você não está bem, você não tem como ajudar o outro. Você precisa estar bem para isso. Beleza até aí? Então, agora a gente vai entrar justamente o quê? Nas cartas, tá? Como eu falei para vocês, o Petit Lenormand é o que nós vamos estudar. Ela vem o quê? Com os naipes. Todo baralho, tá? Ele tem uma numeração de 1 a 36. E isso Petit Lenormand, isso baralho cigano, né? Normal, porque hoje em dia nós temos aí autores de vários baralhos, né? Por exemplo, tem um amigo que ele fez um baralho cigano que tem 44 cartas. Ele acrescentou mais algumas cartas. Então, são cartas aí complementares, né? Do baralho que ele escreveu, que ele inventou. Mas o normal, tá? É que o baralho ele tem 36 cartas, dividido, que eu já falei para vocês, 9 cartas, né? De cada elemento, copa, água, ar e terra, tá? Mas a numeração do baralho é sempre a mesma. A número 1 sempre vai ser o cavaleiro, o 2 vai ser o trevo, o 3 vai ser o navio, o 4 vai ser a casa. Então, existe uma regra.
em relação a isso. Todo baralho que você pegar cigano, ele vai ter os mesmos números. Isso não muda. O que muda são alguns autores que acrescentam aí outras cartas. Por exemplo, esse baralho aqui, ele vem com 36, mas acho que veio com 40 cartas. Mas por quê? Tinha 2 cartas do homem, 2 cartas da mulher, 2 cartas da criança, tinha duas cartas aí dos pássaros, e aí você escolhe, tá? Mas isso é o quê? Para você escolher qual que você quer. Qual é a figura que você vai escolher para você trabalhar, tá? Você não vai trabalhar com as 44 ou 42 cartas. Você sempre vai trabalhar com as 36 cartas. Então, a carta número 1, gente, é a carta do cavaleiro. O que é, né, o cavaleiro? Primeiramente, a gente vai fazer a leitura na linguagem, na leitura brasileira. Existem 2 tipos de leitura. A brasileira e tem a europeia. A brasileira, tá? Ela tem uma leitura que foi acrescentada em algumas lâminas, se vê alguns orixás e entidades da Umbanda. Então, por exemplo, dentro da visão brasileira, a carta número 1, ela simboliza Exu. Por que Exu? Exu é o começo de tudo. O que significa o número 1? O número 1 é o início. Então, ela representa, dentro da leitura brasileira, Exu, tá? O que quer dizer a carta número 1? É um cavaleiro em cima de um cavalo. Então, o que eu quero que vocês lembrem dessa carta? Movimento. A palavra-chave dessa carta é movimento. É tudo que inicia, é a concretização. Então, vamos à historinha. Eu gosto de ensinar baralho, né? A leitura, contando a historinha. Antigamente, o cavaleiro, ele simboliza o mensageiro. Quem era o mensageiro na época medieval? O mensageiro era aquele que levava, né, a mensagem do rei para outros reinos. Era ele que fazia, era tipo se fosse um carteiro, né? Só que naquela época, para você ser um mensageiro, você tinha que ser corajoso, você tinha que ser obstinado, determinado. Por quê? Naquela época, às vezes o mensageiro levava meses para entregar uma carta num outro reinado. E ele passava por vários obstáculos para chegar no outro reinado. Ele passava muitas das vezes por emboscada, ele passava pelo frio, ele passava fome, ele passava diversas dificuldades até chegar ao seu destino. E ele protegia essa mensagem com a própria vida. Então, o que acontece? A gente diz, né, que esse mensageiro aqui, ele que entrega a mensagem e ele faz o quê? Ele concretiza o seu trabalho. Então, todas as vezes que você olhar para a carta do mensageiro, você vai ver coragem, você vai ver concretização, você vai ver o quê? Movimento. Tá? Ele está em cima do cavalo e ele está sempre em movimento, é uma coisa muito rápida. Naquela época, né, o cavalo era como se fosse hoje o avião. Era um meio de transporte mais rápido, né? Era a forma das pessoas se locomoverem. Então, a gente tira aqui o cavaleiro como isso. Primeiro como Exu, tá? Para quem vai usar, isso não é obrigatório. Você pode ou não fazer a leitura vendo os orixás, vendo as entidades. Isso fica a critério de vocês. Né? Eu sempre, quando dava aula presencial, eu sempre perguntava para os meus alunos o que eles queriam. Se eles queriam saber as informações todas do baralho, né? Porque tinha a questão dos orixás, ou se eles queriam simplesmente
não vê essa parte. E sempre o pessoal pedia tudo, né? Então, aqui eu estou passando para vocês, mas, tá? Vocês fiquem à vontade para trabalhar ou não com essa carta simbolizando Exu. Então, ficou bem claro para vocês o que é a carta do cavaleiro, que ela fala de rapidez, ela fala de... O cavaleiro também, ele representa, tá? Uma pessoa que está chegando muito rápido na sua vida. Ele pode representar o amante, tá? Ele fala também, né? Das suas determinações, do foco, da coragem. Então, é uma carta que ela também, na hora de falar um sim ou não, ela fala sim. E falando em sim ou não, tá? Para mim, né, na minha visão terapêutica e na minha visão oraculista, todas as cartas, todas, sem exceção de nenhuma, elas têm a sua dualidade. Ela tanto pode ser uma carta positiva, como ela pode ser uma carta negativa. Vai depender do quê? Vai depender da posição que essa carta cair. Vai depender das cartas que estão do lado dela. Então, ela tem, por exemplo, a carta número 1, ela tem uma energia positiva. O normal dela é que ela traz aí uma resposta dizendo sim. Se ela fala sim, então ela me traz uma energia positiva. Essa carta, quando ela está no seu lado negativo, o que ela me fala? Se ela no positivo, ela me fala de movimento, no negativo, ela vai me falar de estagnação. Ela vai me falar de desequilíbrio. Por quê? Né? É aquela pessoa que naquele momento, tá? Ela está com dificuldade de concretizar os seus objetivos. Esse é o negativo. É uma pessoa, né? Aqui no caso, ela fala também de quê? Impulsividade. Porque o cavaleiro, ele é corajoso, mas essa coragem também, ela pode vir aí de uma forma negativa, falando de um ato, de uma situação, ou mesmo de uma pessoa impulsiva, que toma as decisões e não pensa. Ela tem aqui o naipe de copa. Então, por que é, né, no lado negativo? Então, a pessoa aí, né, que na flor da pele, né, as emoções na flor da pele, ela não pensa, ela é impulsiva, ela deixa a emoção falar mais alto. O racional não existe na hora aqui para esse cavaleiro, porque ele traz o quê? Copas. Então, no negativo, não existe racionalidade, existe o quê? Só a emoção. E a emoção, né, em desequilíbrio, ela traz o quê? Impulsividade. Ela traz aí uma pessoa que não mede as coisas, os esforços, né? Não mede aí palavras para conquistar o que quer. Então, aí, você vê que eu tenho um lado positivo dessa carta, mas também tem um lado negativo. E como é que eu vou avaliar isso? Vai depender da posição que essa carta me cair. Vai depender aonde essa carta vai cair, de que lado que ela está das outras cartas. Porque ela tem uma energia positiva. A energia natural dela é positiva. Como eu tenho outras cartas que vocês vão ver que ela tem a energia o quê? Negativa. O que é a energia negativa? É aquela carta que naturalmente ela me responde não. Toda carta que me responde não, ela tem energia natural negativa, mas ela também tem o seu lado positivo, da mesma forma que toda carta que me responde sim, tem a sua energia positiva, mas tem o seu lado negativo. Deu para entender até agora, gente? Me dá um paí. Deu sim. Nice, eu só fiquei em dúvida com como que eu vou saber que ela é negativa. Quando? Então, na hora que a gente for fazer a estiragem, eu vou explicar isso para você, tá? A posição. Hoje eu vou dizer para vocês
o lado positivo, o lado negativo dela. E aí, hoje eu vou falar todas as 36 cartas. E amanhã eu já vou entrar com as tiragens e já vou passar exercícios para vocês fazerem. Tá, obrigada. Certo? Até porque eu acredito que amanhã eu pegando o computador já vou mandar o PDF para vocês terem todas essas informações, tá? Porque na apostila tem muito mais informação. Tá bom. Obrigada. Bom? Então, agora, eu estou procurando aqui que meu baralho não está na ordem, né? Agora a gente vai para a carta número 2, tá? Outra coisa, gente, importantíssimo para quem mais tarde quiser aprender a usar a mesa real, é muito importante que você saiba os números das cartas. Você tem que saber que a carta número 1 é o cavaleiro, você tem que saber que a carta número 2 é o trevo. Então, para quem mais tarde quer usar a mesa real, é fundamental, porque se você não souber os números da carta, você vai ficar perdido na mesa real, tá? Então, a carta número 2 é o trevo. O trevo, ele me tem o quê? Ele me responde não, tá? Aqui é o trevo. Em outros baralhos, vocês vão encontrar a figura de pau, de vários gravetos no meio do caminho, né, que a gente chama de paus e pedras. São paus e pedras no meio do caminho. Porque o trevo, ele me responde não e ele quer falar o quê? Ele me diz que não, então ele tem a energia aí, natural dele, de quê? De uma carta negativa. A energia dele é essa, negativa. Então, quem é o trevo? O trevo, a gente diz que são pequenas dificuldades, tá? São aquelas dificuldades que o consulente está passando, é como a gente fala, a pessoa está fazendo uma tempestade num copo de água, é o trevo. Ela está passando por uma pequena dificuldade, mas ela não enxerga isso como uma pequena dificuldade, ela vê isso como uma grande dificuldade. E, normalmente, gente, o trevo, quando aparece, é o próprio consulente, é o seu cliente se sabotando. Ele é o sabotador, é a autossabotagem. Por quê? É a falta de fé que o consulente não tem nele. É a pessoa que muito ansiosa, a pessoa que só pensa negativo. Esse é o trevo, eu me sabotando, eu não tendo confiança em mim, eu não acreditando no meu potencial, eu não tendo fé em mim. Esse é o trevo. E a parte positiva do trevo é justamente quando a pessoa ela começa a olhar para o seu problema, para a sua dificuldade, de uma forma que ela percebe, tá? Que está faltando nela, que é a fé. Então, ela começa a olhar para ela com mais fé, ela começa a acreditar e ela consegue ver que aquela pequena dificuldade é uma coisa, tá? Muito fácil dela sair da situação que ela está passando. Então, o trevo, eu quando não conhecia, né, eu achava que o trevo era sorte. Na leitura, né, europeia, o trevo é sorte, mas aqui para a gente não vê como sorte, a gente vê como pequena dificuldade, autossabotamento, né? É o próprio consulente aí criando as suas dificuldades, é o consulente aí vendo uma pequena dificuldade numa extensão muito, muito grande, tá? E aí, o lado positivo é essa pessoa acordando, essa pessoa voltando a ter fé nela, tá? A carta número 3 é a carta do quê? É a carta do navio. Deixa eu procurar aqui. A pessoa está totalmente aqui sem... Aqui. A carta do navio é a carta número 3 e é o naipe, né? O 10 de espada. A carta do navio, a palavra-chave para ela é mudança, tá?
E ela me traz o quê? Ela simboliza Iemanjá, né? Para quem vai trabalhar aí com a linha, né? Vendo os orixás, ela me representa Iemanjá, é a carta marcada, né? De Iemanjá. Então, o navio fala de quê? Ele é uma resposta positiva. Numa pergunta, ele me fala sim, me responde sim. A energia natural dele é uma energia totalmente positiva. Ele me fala de mudanças. Ele me fala de pessoas chegando. Só que essa mudança aqui, gente, são mudanças lentas. Aqui é uma viagem lenta, não é igual o cavaleiro. O cavaleiro, quando vai acontecer alguma coisa, ele me fala de rapidez. Quando você vê aqui a mudança na carta número 3, eu tenho um navio. Então, são mudanças, são situações que vão acontecer, mas situações bem lentas, não é rápido, porque o navio, ele fala de lentidez. E aqui, né, eu tenho também o quê? Pessoas de fora, de longe, chegando. Aqui também, junto com outras cartas, que eu vou dizer depois, né? Ela me fala de quê? De vidas passadas, porque o navio, tá? Naquela época, eram viagens muito, 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 muito longas. Às vezes, né, na época medieval, eles ficavam, às vezes, anos dentro de um navio para chegar em outro país, para chegar em outro continente. Então, o navio me fala de quê? De coisas lentas, tá? Então, são mudanças. Essa mudança, ela pode ser muito positiva na sua vida, mas não é uma mudança rápida. E essa mudança, ela pode ser mudança de vida, mudança de atitude, mudança de trabalho, mudança de casa. Simboliza também viagem, fala de viagem, né? A pessoa fazer uma viagem. O que mais pode falar? Novos portos. Buscar aí novos ares. E no lado negativo, tá? Existem palavras, por exemplo, né, que eu posso dizer, tá chegando algo para sua vida, mudanças para sua vida. Essas mudanças, ou algo que estão chegando, ou se distanciando também, vai depender se é positivo ou negativo, de acordo com a sua pergunta, de acordo com que as cartas que estão do lado. Então, assim, para eu saber se essa mudança vai ser boa ou se vai ser ruim, eu preciso ver quais são as cartas que estão rodeando essa carta. Se eu tenho aí 2 cartas negativas do lado dessa carta, provavelmente essas mudanças, esse distanciamento, essa chegada, né, de pessoas de fora, de pessoas distantes, isso quer dizer que não vai ser uma coisa boa, vai ser uma coisa que vai trazer para você algo desagradável aí, situações difíceis na vida do consulente. Até aqui tudo bem, gente? Perguntas? Posso consultar? Tá? A carta número 4 é justamente a casa. A casa, né? Ela me fala de quê? A casa é a carta marcada da família. Então, a carta, ela fala de família, ela fala de lar, ela fala de, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua casa espiritual, todo tipo de casa, tá? Mas a casa, ela simboliza proteção, ela fala também de concretização, ela fala de estabilidade, ela fala de equilíbrio, ela fala de base. Por que proteção? Vamos lá. Quando acontece alguma coisa com a gente, né? A gente recebe uma notícia ruim, ou a gente está passando mal na rua, o que a gente quer na hora? A gente quer ir para a nossa casa. Porque dentro da nossa casa é o lugar que a gente se sente protegida. Então, a casa, ela simboliza proteção, né? Quando a gente não está bem, a gente não está legal, a gente quer ficar onde?
dentro da nossa casa, porque é o local aonde nos sentimos amparados, é o local aonde a gente se sente acolhido. Então, casa, ela simboliza o quê? Proteção, acolhimento, estabilidade. O que eu quero desde já, tá? Mesmo com a apostila na mão de vocês, a partir de amanhã, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês olhem para cá, para a carta, e olhe e lembre o que é uma casa para vocês, tá? O que é uma casa? Nossa, uma casa eu olho, eu vejo o que precisa de uma casa. Ela precisa ter um bom alicerce, ela precisa ter uma boa estrutura, porque se ela não tiver um bom alicerce, ela não tiver uma boa estrutura, essa casa vai desabar. Então, normalmente, tá? Essa carta, ela me responde sim. Ela tem uma energia boa, tá? Ela tem uma energia muito positiva. Então, normalmente, ela é positiva. Ela tem o seu lado negativo? Tem o seu lado negativo quando ela está com outras cartas ali do lado dela, tá? Mas o que eu quero que vocês... O que é sentir a energia de uma carta? É você olhar para o seu baralho e ver quais são as palavras que vocês podem tirar daquela imagem, né? Igual assim, eu olho para o navio, o que eu vejo? Eu vejo viagem, eu vejo distanciamento, eu vejo chegada. Então, isso é você sentir a energia do seu baralho. Existem palavras que você vai aprender com o decorrer do tempo, da sua prática, que vai sair, tá? E que eu não vou falar para você aqui, que eu nunca posso ter visto de uma forma, mas você vai sentir daquela forma. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque você é você se entendendo com o seu baralho, você sentindo a energia dele. Para isso, é preciso que você comece a olhar para ele com outros olhos, olhar para a casa, como eu estou olhando agora, e ver o que tem nessa casa. O que eu sinto dentro da minha casa. O que é uma casa para mim? O que é uma família para mim? E isso cada um vai sentir do seu jeito. Então, a casa também, ela simboliza o quê? O nosso interior, o meu eu, tá? Então, muitas das vezes vai sair a casa da carta e você não vai ver uma casa, você não vai ver família. Tá falando do consulente, da casa dele. O que é a casa? O que é a minha casa? É o meu corpo. O meu corpo interior, é a minha alma. Então, a minha casa espiritual, a minha casa Nice, fala da minha alma. Então, essa carta aqui, ela vai representar muitas vezes o interior, o íntimo do seu consulente. Aquilo que ele precisa o quê? Transformar dentro dele. Aquilo que ele precisa modificar para ele se sentir mais seguro. A sua insegurança interior, a sua criança interior. O seu eu verdadeiro. Então, a casa, ela também fala do eu verdadeiro do consulente. Quem é o verdadeiro? A pessoa que está ali sentada na minha frente. E o lado positivo dessa carta, né, é justamente o quê? O contrário daquilo que é positivo. Desequilíbrio. Problema com família. Pode ser problema no trabalho, né? Porque ela pode estar ali representando o trabalho. Desestrutura familiar. Insegurança. Lembra que eu falei que eu me sinto segura dentro de casa, me sinto protegida? O contrário seria o quê? Insegurança. Falta de acolhimento. Vazio. Né? O que mais? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar, tá? Porque na hora que a gente está jogando é totalmente diferente. Desestabilidade, falta de base. O que mais? Alguém teria uma palavra para me dar nessa carta que vocês conseguem enxergar? Porque eu adoro essa carta também, porque ela tem uma infinidade, tá?
de situações, de emoções. Pode ser falta de foco, de propósito? Até pode, dependendo do contexto da sua pergunta, tá? Pode sim, tá? Porque você ali, se você se sente vazia, né? Você pode estar ali com uma falta de... Esse vazio vem por quê? Falta de foco, falta de propósito, pode sim, dependendo da pergunta. Por isso que eu falei, a pergunta... É muito importante a gente prestar atenção na pergunta do nosso consulente para a gente não errar. E aí é válido você, às vezes, trocar uma palavra que não existe de definições num baralho, não existe definições na apostila, mas você sentiu daquele jeito e você colocou. Está certo, não está errado, tá? Desproteção, né? Desprotegido. A pessoa se sentindo insegura, se sente desprotegido, totalmente, tá? Totalmente desprotegido. E é a carta marcada da família, tá, gente? Na carta número 5, a gente vai ter o quê? A árvore. A árvore é a carta marcada da saúde. Tá aqui, tá? Carta marcada da saúde. É uma carta também que responde sim. Então, ela tem por si só, né, uma energia positiva. E aí, né, por que ela simboliza a saúde do nosso consulente? Então, o que a gente tem que entender? Eu vejo a árvore, né, eu como bióloga, eu entendo o seguinte, a vida, ela começa do quê? De um espermatozoide e de um óvulo, né? E a árvore, gente, né? Porque esse espermatozoide, esse óvulo faz o quê? Né? Um embrião. E ali é uma semente de uma nova vida. E a árvore é a mesma coisa. A árvore, ela tem a fisiologia vegetal é muito parecida com a fisiologia humana. Então, a árvore, né? Ela também começa ali pela semente, ela vai crescendo. A criança, quando nasce, nós, quando nascemos, né, todo mundo, ninguém já nasce adulto. A gente nasce, né, um bebê, e aí a gente precisa se alimentar, a gente precisa beber água, comida, e aí a gente tem os primeiros passos, e aí a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E esse crescimento, né? Se a gente não tem todas as proteínas, minerais, né? Que precisa durante o processo aí, a gente nasce fraco, a gente nasce com vários problemas. Então, a mesma coisa é a árvore. Uma árvore, para ela chegar a esse estado, ela passa por um processo que nós passamos também para crescer. Então, por isso que a gente, eu particularmente, eu vejo a árvore simbolizando, né, a carta marcada da saúde, porque ela parece muito com a fisiologia humana. A fisiologia vegetal é muito parecida. Então, a árvore, para ela crescer, ela precisa de água, ela precisa de nutrientes, né? Então, essa árvore, se a gente não tem, e é isso que eu quero que vocês comecem, né, a observar, olhar, a tirar palavras da sua carta, olhando para aquela imagem. Então, eu quero que vocês imaginem uma árvore. O que eu preciso aí, né? Para colher bons frutos, eu preciso de nutrientes, eu preciso alimentar, eu preciso cuidar, eu preciso podar a minha árvore, eu preciso dar carinho, eu preciso ali, né, que ela tenha toda uma base para que ela possa crescer e dar os frutos dela, ou florescer, tá? Então, a árvore, ela fala de quê? A mesma também fala de estabilidade, ela fala de estabilidade, ela fala de equilíbrio, ela fala de prosperidade, tá? Prosperidade, gente, em todos os campos, mas principalmente prosperidade financeira. Ela representa Oxóssi na Umbanda, é a carta do pai Oxóssi.
Então, está muito ligada à fartura, prosperidade, crescimento, que a árvore ela cresce, então ela fala de crescimento, segurança, como é que é o nome? Esqueci agora, isso aí, fugiu o nome agora. Peraí. Ela fala, né? A árvore também ela está ligada à questão quê? Da saúde. Então, como eu falei para vocês, ela sai aqui, né? Questão de saúde, ela fala de vitalidade. O lado negativo dessa carta, né? É justamente o quê? Frutos podres, escassez, né? Instabilidade, insegurança, falta de crescimento. Então, é justamente o oposto do que era o positivo, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Se eu estiver correndo, por favor, vocês me avisem, tá? Que eu já falei que eu falo muito rápido. Então, vamos para a carta número 6. Nice, a árvore também pode ser dedicação, né? Isso. Paciência para colher bons frutos, não pode? Pode, com certeza, porque você precisa de paciência para que essa árvore cresça, para que você possa colher os frutos, né? Você precisa de dedicação, tá? Pode, com certeza. A carta número 6, gente, é a carta das nuvens, tá? Aqui é a carta que eu digo que é a carta mais negativa para mim do baralho. É uma carta que ela responde não, 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 não. É uma carta que ela tem um poder aí muito grande de negativar as outras cartas que estão ao seu lado. É a carta de Mamãe Yansan, tá? Porque aqui, ó, são as nuvens, são as tempestades. Então, o que essa carta quer dizer? Imagine, gente, um dia, né, como hoje aqui no Rio, estava bem nublado. Você, quando está com o tempo escuro, nublado, a gente consegue ver o sol? A gente não consegue ver o sol. A gente consegue, numa noite nublada, ver as estrelas? A gente não consegue ver as estrelas. Então, é isso que ela representa, tá? São as dúvidas que não passam pelas nossas cabeças, são as incertezas. Então, isso quer dizer que o seu consulente, quando cai essa carta aqui próximo dele, que está acontecendo 1000 coisas e ele não está enxergando. E isso aí pode ser porque ele realmente não está vendo, né? Porque ele não quer, ou ele não está vendo porque ele não consegue assimilar aquilo naquele momento, ou ele pode também não estar vendo por influência de uma outra pessoa. Alguém está fazendo aquilo para que ele não veja, tá? Relacionado à magia. Então, é uma carta também que ela fala de uma pessoa que não sabe o que ela quer da vida. Hoje ela acorda e eu quero ser médica. Daqui a meia hora ela volta e diz assim, não, eu não vou ser médica, eu vou ser advogado. Daqui a pouco, não vou ser advogada, eu vou ser professora. Daqui a pouco, não, eu pensei bem, você é uma pessoa totalmente perdida. Ela não sabe o que ela quer da vida, ela não sabe o que ela quer fazer naquele momento. Então, a gente diz que a pessoa está simplesmente perdida quando sai essa carta. Uma pessoa que está com os olhos vendados. Ela não consegue enxergar a realidade, ela não consegue enxergar ali, ela não consegue tomar nenhuma decisão. Por quê? Se ela está no escuro, tá? O lado positivo dessa carta é porque uma hora essa nuvem tem que passar. E quando ela passa, essa pessoa ela começa a ver as coisas com quê? Com mais clareza. Ela começa a ter certeza daquilo que ela quer. Então, é uma carta que ela tem aí um lado negativo bem forte, e aí vai depender da posição que ela cai,
né? E vai depender das cartas que estão do lado dela. Dependendo da carta que está do lado dela, mesmo sendo positiva, ela consegue negativar essa carta. Então, essas nuvens aí, elas precisam o quê? Para ela ficar positiva, elas precisam passar, tá? A carta número 7, é que o pessoal tem horror e eu gosto muito, que é a carta da cobra. Cadê você, cobra? Tá aqui. É a carta da cobra, é a rainha de paus. Vamos falar muito sobre essa rainha, tá? Então, gente, a cobra, essa lâmina aqui, ela me responde não. Numa pergunta, se cai ela, é não. Então, ela tem uma energia inicial, normal, de negativa. Ela fala de quê? De traição. Ela fala de inveja. Ela fala de fofoca. Ela fala de intriga. Ela fala de rasteira, né? Esses são os aspectos negativos dessa carta. E quais seriam os aspectos positivos dessa carta? Ela me fala também de cura. A cobra é o símbolo da medicina, então ela fala de cura também. Ela me fala de transformações, né? A pessoa passando por um processo de transformação. Vocês sabem, né, que a cobra, ela quando começa a crescer, a sua pele não cresce junto com ela. Então, se a cobra tem duas opções, ou a pele esmaga o corpo dela, ou ela simplesmente ela vai fazendo o quê? Tirando essa pele, né? Rasgando essa pele do seu corpo. Só que, na hora dela tirar essa pele, a cobra sente muita dor. Não é um processo indolor, é um processo doloroso para a cobra tirar aquela pele. Então, só que dói para tirar a pele e dói se ela ficar, porque ela vai ser esmagada. Então, ela não tem outra opção a não ser passar pelaquela dor, tirar aquela pele e deixar outra pele nascer. Então, é a transformação, é a dor que te cura. É a situação que você está passando naquele momento para que haja uma transformação na sua vida. Então, ela fala justamente dessa cura, não só... Ela fala da cura física também, quando está relacionada aí a parte, né, de saúde, mas ela também fala da cura emocional, da cura mental, da cura espiritual do nosso consulente. Ela também está ligada à parte de sexualidade, né? Tanto é que a cobra também ela representa, né, Oxumaré. Também eu vejo ela como Pombogira, tá? A cobra, né, ela vem aí no processo, as pessoas, eu tenho até um amigo, né, que quando ele falava assim, eu não suporto essa carta da cobra. Eu falei assim, nossa, é uma carta que, se ela cair de um lado positivo, ela traz muitas coisas boas para a vida do consulente, né? Ela traz aí um momento de transformação, um momento aí de você tirar, né, aquilo, né, que está te esmagando, aquilo que está te sufocando, e você passar por um processo e aprender com a tua dor a vencer aquilo, porque ela vence, né? Justamente a cobra, ela vence a dor e ela consegue desapegar ali, né? Porque fala do desapego também. A partir do momento que ela desapega daquela pele, tá? Você aí cresce, né? A outra pele começa a crescer, existe uma outra vida, e é muitas das vezes essa mensagem que a cobra traz. Vocês estão conseguindo entender que o mais importante não é eu decorar
as definições das cartas. O mais importante é eu saber a história de cada lâmina, eu olhar para essa lâmina e sentir a energia dela, né? Eu olhar para a cobra e sei, né? Todo mundo vê a cobra como traição, a cobra é fofoca, a cobra é inveja, mas eu também saber do processo que essa cobra passa ali com a sua pele, falar sobre cura também. E a cobra, ela fala do lado também feminino da mulher. Ela representa ali também a feminilidade, a sensualidade. E essa sensualidade agora, ela tanto fala do homem como da mulher. Então, o lado sensual, ela fala também de sexualidade. Deixa eu ver aqui. Então, eu gosto muito, apesar de ser uma carta, né? Tem uma energia normal, negativa, mas eu gosto muito dessa parte da cobra, tá? Vamos já esquecendo. A dama de paus, né? Elemento quê? Fogo. Então, assim, eu vou falar muito para vocês das damas, eu gosto de ensinar. A dama de paus é aquela dama, né? Aquela energia. Não é porque é uma dama que está se relacionado à mulher só. Eu falo sempre energia. É a energia digamos, de uma pessoa que ela é o fogo. Então, ela não mede esforços para conseguir aquilo que ela quer. Se ela tiver que passar por cima de você, ela vai passar por cima de você. Não precisa ela ter algum problema com você. Não se trata, ela não vê o lado, não é porque é pessoal. Simplesmente você está no caminho dela, você está atrapalhando ela, então se ela tiver que passar por cima, ela vai passar sem pensar. É impulsiva, porque é o fogo queima, tá? O fogo transmuta, o fogo é transformador, então é destruidor também. Então, é uma energia que ela fala justamente disso, né? De impulsividade, de que eu vou lá e faço o que eu quero. O seu lado bom qual é? Eu vou lá, sou determinada, não meço os meus esforços para alcançar aquilo que eu quero, né? É o fogo em equilíbrio, na sua temperatura certa. O fogo já para o lado negativo é justamente isso, destruidor. Se eu tiver que destruir você, eu vou destruir, porque você está no meu caminho. Vou usar todos os meus truques, todos os meus artifícios, né? Então, é o quê? Se eu tiver que usar da sexualidade, eu vou usar da sexualidade. Se eu tiver que usar da fofoca, eu vou usar da fofoca. Se eu tiver que ser intriguenta, eu vou ser intriguenta. Se eu tiver que não quero saber o que eu vou fazer, mas eu quero aquilo e vou buscar o que eu quero. Então, essa, né, é a energia da rainha de paus, o fogo. Tá, gente? Beleza até aqui? Vamos correr. Agora a gente vem para a carta número 8. A carta do caixão. Cadê você, caixão? Tá aqui. O caixão também é uma carta que eu amo, tá? Chegamos na primeira carta neutra. O que quer dizer isso, Nice? Carta neutra. É sim ou é não? É um talvez. Ela precisa, quando eu falo neutra, essa carta, então, ela precisa muito da energia das outras cartas, negativa ou positiva, para eu saber qual é o lado que eu vou fazer essa leitura. A carta, por si só, é uma carta neutra. Então, ela fala o quê? O caixão, ele representa, tá? Aqui, para mim, o Mulu. Aqui é a carta, o quê? O Mulu, por quê? É o caixão, a morte, tá? Então, aqui é a morte física. Também você consegue, através do caixão, por exemplo, o caixão com o navio, tá? Ele representa ali a passagem para um lugar bem distante.
Então, aqui fala também de transmutação. A palavra-chave dessa carta é transformação. Transmutar. Então, é a transformação que a gente passa na nossa vida. A transformação como? Eu estou hoje, né, de uma forma, e eu preciso encerrar um ciclo para começar outro. Então, fala também de fim de ciclo e início de ciclos, tá? É o desapego também, é a morte que precisa a gente enterrar situações da nossa vida, enterrar ali um relacionamento que já acabou, enterrar aí uma insistência de algo que eu não consigo me desapegar. Então, ele fala nesse sentido. E para eu saber se vai ser positivo ou negativo, só mesmo com outras cartas do meu lado. Mas ele fala, a palavra-chave aqui é transformação, é transmutação, é encerramento de ciclo, é iniciar novos ciclos da vida, tá? Tem pessoas que têm medo dessa carta, ai meu Deus, é a morte. Mas a gente fala de morte, gente, não fala só da morte física. São situações que muitas das vezes a gente precisa matar dentro da nossa vida, dentro do nosso caminho, né? Como eu falei, relacionamentos, amizades, às vezes que a gente insiste de manter e já deu o que tinha que dar. São ciclos, trabalhos, né? Que você precisa encerrar para iniciar outros. Então, ela fala aí da transformação mesmo. A carta número 9 é a carta do buquê. É uma carta que ela responde sim, então ela tem a sua energia positiva. Eu a vejo como a carta de Nanã, tá? Para mim, é a carta de Nanã, Nanã Boroquê, mas há autores aí que também vê como a carta da cigana, porque é o ciclo, porque é o buquê. Eu vejo como a carta de Nanã Boroquê, e vejo a cigana como outra carta. Aqui eu tenho a rainha de espada, né? E a gente vai falar também dessa rainha. Vamos primeiro para o buquê. O que é o buquê? O buquê, ele fala o quê? De alegria, ele fala de presente, é aquilo que você ganha por merecimento. Então, olha só, quando é que a gente ganha buquê? Imagine que você, né, estudou, fez a sua faculdade, e foi para a sua formatura. Está ganhando ali um buquê. Então, você conquistou aquele buquê. Você não está ganhando aquele buquê simplesmente por nada. Você conquistou aquilo. Então, ele é seu por merecimento. Então, essa é a energia do buquê, aquilo que você ganha, a alegria que você está tendo porque você conquistou aquilo. É mérito seu. Só tem um problema o buquê. Tá? A gente esquece, não pode esquecer que as flores desse buquê, elas murcham. Elas foram tiradas, elas foram cortadas. Então, naturalmente, ela vai durar ali uma semana, alguns dias, né? E depois elas vão morrer. Então, o lado negativo do buquê é lembrando que essa alegria, né, essa conquista é algo momentâneo. É algo que vai passar. E você não pode ficar o quê? Acomodado. Eu fiz a faculdade, né? Eu me realizei, eu ali conquistei aquilo que eu queria. Agora eu recebo ali o meu diploma e vou fazer o quê? Se você não correr atrás, se você não for buscar aquilo, um emprego, se você não continuar estudando, se você não continuar se aperfeiçoando, você vai ficar aí na acomodação. Então, por que fala disso? E fala também das frustrações, das decepções. Por quê? Né? Digamos que é meu aniversário, e aí eu estou esperando ganhar um diamante do meu marido, e no dia do meu aniversário, em vez de eu ganhar um diamante, eu ganho o quê? Uma máquina de lavar roupa. Olha a minha frustração. Nossa, eu não estava querendo ganhar uma máquina de lavar roupa, eu estava querendo ganhar ali um diamante, um anel de brilhante, né? E aí ele vai me dar uma máquina de lavar roupa. E eu fico o quê? Frustrada.
fico decepcionada. Então, o buquê, ele fala da sua expectativa no lado negativo que você não alcança. Aquilo que você estava esperando alcançar e você simplesmente ficou frustrado porque você não conseguiu, tá? E a dama de espada, ela é uma dama, a energia totalmente voltada para o racional. Afinal de contas, é a rainha, né? A dama de espada. Espada é o quê? A racionalidade, gente. Então, é aquela pessoa, tá? Que se ela tiver que se vingar de você, ela não vai ter pressa, ela não vai ser igual a rainha de paus. A rainha de paus, ela é impulsiva, ela é o fogo. A rainha de espada, ela é o ar. Então, ela vai esperar a melhor oportunidade para se vingar de você. É aquela vingança que se fala que se come, né, no prato frio. Ela não vai ter pressa para acertar as contas com você. Ela simplesmente vai esperar a melhor oportunidade para poder se vingar de você, para poder tramar contra você. Ela é estrategista, ela vai planejar os mínimos detalhes. Ela não vai tomar uma atitude com os nervos, né? com a emoção. Não. Ela vai esperar, ela vai avaliar, ela vai projetar, ela vai fazer de tudo direitinho. E na hora certa, ela vai tomar a sua atitude. E assim, qualquer situação, tá? Seja o lado emocional, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na família. Essa é a energia da rainha de espada. Totalmente racional. Não existe emoção na rainha de espada. Agora a gente vai para a carta número 10. A foice é a carta marcada para mim do trabalho. Eu marco essa carta quando eu for falar de assuntos de trabalho. A foice é uma carta neutra. Ah, gente, eu esqueci. Aqui é uma carta que responde sim, positiva, tá? O seu lado negativo é aquilo que eu falei para vocês. Aqui a carta número 10 é a carta da foice, é uma carta neutra. Então, ela precisa da energia de outras cartas para eu saber se esse corte, se essa perda na vida do meu consulente é positivo ou negativo. Ela é aquela perda brusca, tá? Só que diferente do caixão, por exemplo, digamos, né? Eu estou falando de relacionamento, a pessoa simplesmente quer saber se tem volta, ela terminou o seu relacionamento, quer saber se tem volta. Se aparece essa carta, ainda há chance, porque aqui é o corte, mas é o corte que muitas das vezes precisa ser cortado, precisa ser podado para ser arrumado. O caixão não. O caixão fala que precisa ser enterrado, acabou. É o fim de um ciclo. Aqui não. Aqui é aquela poda necessária, preciso podar para que haja um crescimento da sua árvore. É diferente do caixão. Essa carta, ela para mim, ela simboliza o Baluaê, que é justamente o orixá das passagens. E aqui fala o quê? Dos cortes, das situações que a gente precisa cortar, que a gente precisa passar para que haja uma melhora na vida do consulente. Então, aquela perda que, às vezes, muitas das vezes, o nosso consulente chega achando, reclamando, chorando, se lamentando, mas ele lá na frente, ele vai perceber que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Aquele ditado, como é que é? Não é... Ai, gente, não é... como é que é? Livramento, né? Não é perda, é livramento. É justamente a carta da foice, tá? Então, essas perdas ali, tanto pode ser positiva como pode ser negativa. Ela fala de quê também, né? Da produtividade, da pessoa que precisa aí cortar, que precisa excluir, eliminar algumas coisas do seu caminho, de uma situação, para que outras coisas possam nascer na vida dela.
Então, é a poda necessário, é o corte necessário para que haja o quê? Um renascimento, para que haja, que a coisa possa crescer. É exatamente o que acontece o quê? Num campo, né? Num campo onde, da agricultura. Muitas das vezes uma árvore, né? Que ela começa a dar praga. E aí o que o agricultor faz? Ele precisa podar os galhos dessa árvore para que ela não impregne toda a árvore, ou muitas das vezes ele precisa cortar uma árvore inteira, né, uma planta inteira, para que não vá para as outras plantas. Então, é o corte necessário na vida do consulente. Depois a gente vem para a carta do chicote, tá? O chicote. A carta número 11. O chicote, gente, também é uma carta neutra, não é negativa, nem positiva. Ela precisa da energia de outras cartas para eu ver aí se vai ser positivo ou negativo. Ela fala de controle. Agora, esse controle tanto pode ser positivo como pode ser negativo, né? Porque eu sou uma carta neutra, então eu tenho energia aqui do controle. Eu quero que quando vocês olhem para a carta número 11, vocês vejam esse chicote, eu quero que vocês lembrem do tempo do quê? Dos escravos, do período feudal. O que acontecia no período feudal? Quem tinha o chicote tinha o poder. Quem tinha o chicote, quem era? Né? O capataz. O capataz, né, o senhor da fazenda, que tinha o chicote. Ele fazia o quê? Ele castigava os escravos com o seu chicote. Ele pendurava ali, né, o escravo e dava a sua chicotada. Então, quem tem o chicote tem o poder. Quem não está com o chicote na mão, ele se sente o quê? Oprimido, castigado. Então, eu preciso saber se o chicote, a energia do chicote está na mão do meu consulente, está na mão de outra pessoa. Como assim isso? Se ele vem carregado por cartas negativas, esse meu consulente, ele está se sentindo oprimido, ele está se sentindo castigado, porque o chicote não está na mão dele, o chicote está na mão de outra situação, de outra pessoa. Então, eu quero que vocês sempre lembrem disso. Quem tem o chicote tem o poder. Quem não tem o chicote está se sentindo oprimido, está se sentindo castigado. E por isso, o chicote representa o quê? A justiça. Ele fala de justiça. Eu tenho o chicote, eu faço a justiça, e essa justiça ela pode tanto ser uma coisa correta, como você querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque nem sempre quem tem o chicote, ele está agindo corretamente. Ele pode estar usando o seu poder de forma errada. Então, o chicote, ele fala de justiça e também da injustiça. Deu para entender até aqui, gente? Tem carta aberta ainda, né? Então, vamos lá, carta número 12, a carta dos pássaros, né? A carta dos pássaros, ela fala de quê? Ela fala de namoricos, de paparicos, né? Aquele namoro que está iniciando, né? E vocês vão sempre ver que o pássaro nunca está sozinho, sempre tem dois pássaros, né? São duas periquitos, duas corujas. Por quê? Por causa disso, né? Dos namoricos. E ele fala também de comunicação. As pessoas aqui, esses dois pássaros, como se estivessem duas pessoas aqui se comunicando. Então, é a comunicação, é o que eu falo para o outro. E o pássaro também fala de liberdade. Ele é uma carta positiva. Ele me fala, sim, a energia natural dele é de uma energia positiva. Então, ele me fala de quê? De liberdade, de voar mais alto, de buscar novos horizontes, de relacionamentos que estão iniciando, é o início de se conhecer, é o início aqui, porque são os dois pássaros, né, do namorico, tá? É a paquera.
Então, nosso pássaro aqui, quando sai, é algo também, como é pássaro, é algo que pode ser aí muito livre, algo que, de repente, não vai muito à frente em relação ao namorico, tá? Vai estar começando o namorico, vai devagar. E o lado negativo dessa carta é justamente o quê? É prisão. É você cortar as asas desse pássaro, ele não consegue voar. Você colocar ele dentro de uma gaiola, ele não consegue voar. Se o pássaro não consegue voar, ele se sente o quê? Aprisionado. Aprisionado em todos os sentidos. Há dificuldade também de eu me comunicar. Se a carta fala de comunicação, o lado negativo dela é justamente isso. Há dificuldades de eu falar aquilo que eu sinto, aquilo que está preso dentro da minha garganta. Não é prisão? Não é comunicação? Então, aquilo que eu não consigo falar para o outro. Aquilo que o outro, né, tem dificuldades de entender também. Bom? Vamos para a carta número 13. A carta número 13 é a carta da criança. Ela simboliza quem, gente? Herê na Umbanda, né? Cadê você? Tá aqui. Tá vendo? Esse meu baralho, ele veio com duas cartas de criança. Eu tenho essa aqui e tenho uma menina. Aí você escolhe menino ou menina, né? Então, aqui ele representa o quê? O que é? É uma carta que responde sim, tem a energia natural de positiva. Ele fala de ingenuidade, de inocência, de pureza, espontaneidade, crescimento, alegria, inocência. E o lado negativo, né? Pirraça, teimosia, pirracento, né? Falta de amadurecimento, é aquela pessoa que não amadureceu, um negócio, um projeto que precisa amadurecer, que não está maduro ainda. Ele fala de essa inocência, essa ingenuidade também pode ser algo negativo para o meu consulente pode estar sendo enganado por a sua ingenuidade. Ele fala de, né, no lado negativo, de tristeza, né? Se a criança, no lado positivo, me fala de alegria, no lado negativo é o quê? É a tristeza. Teimosia, como eu já falei. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. E na hora que a gente está dando aula, são as palavras todas. O que mais que a gente pode ver aqui na criança? Crescimento, alegria, espontaneidade, pirraça. Deixa eu ver o que mais. Agora me fugiu todas as palavras. Mas na apostila tem bastante coisa para vocês, tá? Então, Pureza. Pureza, né? Pureza. O que mais, gente? Alguém lembra mais alguma coisa? Quem sabe se não sai uma palavra nova aí hoje, que eu nunca ouvi. Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Cristiano, lembra de alguma palavra? Mais? Inocência, pureza, criatividade. Criança é muito criativa, né? Criatividade, rebeldia. Tá bom. Vamos passar para outra. A outra carta é a raposa, 14. A raposa, gente, é uma carta que ela tem a energia negativa, ela responde não. Tá? Por si só, essa carta ela é não, então, uma energia bem negativa. A raposa, ela fala de esperteza, né? E essa esperteza, olha que interessante, né? Essa esperteza, ela tanto pode ser positiva como negativa. A raposa, ela é um animal que ela, para
pegar a sua presa, ela é estrategista, ela é observadora. Então, ela fica ali observando a sua presa. E se ela tiver que passar o dia inteiro ali observando a sua presa, né? Se a sua presa estiver em volta com outras, né, do seu rebanho ali, ela não vai sozinha atacar. E na hora que essa presa, né, que o outro animal, ele está sozinho e ela está em vantagem, ela vai dar o bote, porque ela tem certeza que ela vai se dar bem. E isso que é a mensagem da raposa. A raposa fala de situações de pessoas observando o teu consulente, ou o seu próprio consulente ali observando outras pessoas. Então, ela fala disso, de observar, de astúcia, de estrategista, né? De estratégia, de planejamento. O lado, e aí eu falo para você, essa situação dessa raposa aí, né? Ela pode ser aí alguém que o consulente nem desconfia e está só observando para dar o bote, puxar o tapete da pessoa. É essa a mensagem que a raposa diz. Eu estou te observando porque eu vou puxar o seu tapete na hora certa. E ela não vai ter pressa. Né? Então, essa é a energia da raposa. Mas também a raposa, junto com outras cartas, ela pode sim dizer para você, né, para o consulente, que ele é um excelente profissional. Por quê? A raposa é estrategista, ela é boa naquilo que ela faz, ela tem paciência de esperar, ela é observadora. E ela, do lado de uma carta positiva, e falando, né, principalmente na parte profissional, isso quer dizer que aquela pessoa ela é muito boa naquilo que ela faz, é um excelente profissional. Então, ela tem também o seu lado positivo. Depois da raposa, eu venho aqui. Gente, a raposa eu vejo como os malandros, tá? Tem pessoas que veem raposa como um pombogira. Eu vejo como os malandros. Aqui eu tenho agora a carta do urso, que também é uma carta que me responde não, tem uma energia sozinha de negativa. Essa carta do urso, ela é marcada como a carta da mãe ou da sogra. E aí vocês vão entender também por que é a carta da mãe ou da sogra. Peraí, me manda um pouquinho de água, por favor. E aí, o que tem essa carta, né? Por que ela tem energia negativa? Vocês lembram daquele, a gente fala, né? O amigo urso? Então, é o amigo urso. Então, ela fala de pessoas, né? Que fingem ser amigo do consulente e, na verdade, estão te abraçando, mas estão te apunhalando. Desculpa, gente. Então, é aquela pessoa, né, que está te abraçando, aquela pessoa que te diz que é seu amigo, mas, na verdade, está te apunhalando pelas costas. Então, é a carta do urso, ele fala disso. O urso, gente, ele é possessivo, ele é ciumento, ele é agressivo. É uma energia que a gente, quando fala de uma pessoa, a gente diz que é uma pessoa muito difícil de você lidar com ela, tá? Porque, gente, só um minuto. Você pode pegar meu carregador lá no quarto, que vai acabar minha bateria? Então, é uma carta que ela fala disso, de possessividade, de posse, de poder também, né? Eu tenho o outro nas minhas mãos. Existe essa carta aqui, por exemplo, vou deixar para dar o exemplo amanhã, porque eu quero ver se vocês vão conseguir ver essa situação, essa energia, quando a gente juntar as cartas. Então, essa carta aqui, ela representa a mãe por quê? É o amor possessivo, né? É aquele amor dominador, aquele amor forte, né? Então, tem essa característica aí do urso em relação à mãe,
Deixa eu só botar aqui, gente, o carregador, tá? Para a gente não perder, não ter... Ai, que problema. Esse daqui. Tá, deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Ficou muito escuro aí, gente? Porque apagou isso aqui. Essa, desligou tudo. Tá bom, melhor assim, porque a luz no meu olho tá... Vocês estão... Tá boa a iluminação aí para vocês? Vamos lá. Voltando aqui para o urso. Então, o urso, né, a gente fala em relação da mãe, né, justamente por isso, né, porque nós mães, né, muitas das vezes nós somos possessivos em relação aos nossos filhos, porque a gente acha que a gente sabe o melhor para eles, mesmo depois que os nossos filhos crescem, a gente costuma se meter na vida dos nossos filhos porque somos mãe e achamos que a gente sempre está certa. E isso é a energia do urso. O urso sempre está certo. O urso sempre quer ser a última palavra, né? Ele é possessivo, ele é ciumento. E a mesma coisa é a sogra. Então, ele representa a mãe e representa a sogra, tá? E a questão também da negatividade do urso é justamente quando fala o quê? O urso no negativo, o que acontece? O urso no inverno, ele hiberna. Então, ele fala o quê? Que você está... essa energia de ver que o consulente está fragilizado, ele está se sentindo fraco, está querendo desistir, né? A hora que ele acha que, não, eu não estou aguentando mais, eu vou desistir, eu vou parar um pouco. E aí traz essa mensagem aqui do urso, né? De fraqueza. E a parte positiva desse urso, né, é justamente o quê? A força, né? A força que o consulente precisa ter. A questão dessa grandeza aí dentro dele, essa força interior, desse poder que ele precisa exercer da forma correta, não da forma negativa. Vamos para a carta 17, que é a carta da cegonha. A carta da cegonha é a rainha de copas, tá? É uma carta que ela responde sim, tem a energia positiva, e ela fala de quê? De novidades, fala de... Nice, não Oi. é 16? Ai, perdão, verdade. Obrigada. Então, deixa eu voltar aqui para a carta 16, gente, desculpa, nem tinha visto, tá? A carta 16 é a estrela. A estrela, ela fala do quê? Da sua fé. Ela fala de sorte, ela fala de vitória. Quem nunca ouviu dizer, fulano tem estrela? Todo mundo tem estrela. Então, é a estrela do nosso consulente, é a sorte do consulente, é a alegria do consulente, é a vitória do consulente, é a fé, é a carta marcada para mim, tá? Do povo cigano, é a estrela. O povo cigano aqui, para mim, representa a estrela. Tanto é que, por exemplo, né, se eu estiver falando de espiritualidade e aparecer a estrela, eu sei que é a representação ali do povo cigano. E aí, digamos que cai ali uma mulher, né, eu falo que é a cigana. Se cai o homem, eu digo que é o cigano. Então, ela fala muito sobre espiritualidade também, a parte espiritual do consulente. A parte negativa dessa estrela é justamente o quê? Né? Se ela cai do lado negativo, essa estrela está o quê? Apagada. Então, tem muito a ver também com a autoestima do meu consulente. Se essa estrela está apagada, eu digo que esse consulente está com a autoestima lá embaixo, sem nenhuma autoestima. Então, fala da falta de fé também. A estrela, ela também fala de caminhos
Antigamente, principalmente, quem não conhece aqui a história dos três reis magos, como é que ele conseguiu chegar até Jesus? Através das estrelas, né? E antigamente, naquela época, as pessoas que não tinham condições de ter mapas, eles iam seguindo à noite pelas estrelas. Então, as estrelas aqui, elas falam também de escolhas de caminhos, né? Os seus caminhos aí, se você vai pelo caminho do lado da luz, se você vai pelo caminho do lado das sombras. Então, é uma carta muito positiva, uma carta que ela fala muito aí de espiritualidade, ela fala muito de fé, ela fala principalmente não só da fé espiritual, mas na fé na própria pessoa, né? Se ela não tem fé nela, se ela não acredita nela também, a fé dela está totalmente abalada em relação a ela, a autoestima está lá embaixo, é o brilho dela. Então, essa pessoa está simplesmente apagada. Voltando aqui para a carta 17, né, que é a carta que a gente estava falando, a carta das surpresas. Então, essa carta da cegonha, ela fala aí de surpresas, tanto positivas como negativas. Apesar dela responder sim, tá? Ela traz aí uma resposta sim, ela tem uma energia normal, positiva, mas ela fala aí dessas surpresas. Então, essa surpresa pode ser o quê? Negativa. E ela fala também sobre, né? Está muito ligada à gestação, à gravidez. E essa surpresa aí pode ser uma gravidez não indesejável, né? Então, uma gravidez que vai chegar aí e que a pessoa não estava esperando para ela, vai ser uma grande surpresa. E a cegonha, ela fala também, gente, sobre o novo. Se a gente fala de gravidez, se a gente fala, né, porque tem os contos aí que a cegonha trazia à criança, e a criança nada mais é do que um nascimento, então a gente pode ver a cegonha como o quê? Algo novo na vida do consulente. Situações novas, situações que eu preciso aprender a construir na minha vida. Então, a cegonha, ela traz essa mensagem também de oportunidades, de você dar oportunidade para o novo, de você renascer aí, de você nascer, né, como a fênix, né, que é uma cegonha, mas podia ser, tem baralho que é até uma fênix, né, e aí você fazendo o quê? Você renascendo para algo novo na sua vida, tá? O lado negativo dessa carta são o quê? As surpresas não agradáveis, as surpresas desagradáveis que acontecem aí no caminho da pessoa. A carta 18, gente, é a carta de quem? Do cachorro. Ah, desculpa, gente. Antes de eu entrar na carta do cachorro, eu esqueci de falar da rainha de copas. A rainha de copas, ela é o quê? Ela é a rainha mais amorosa do baralho, tá? Então, é aquela energia totalmente virado para o lado emocional. Então, aquela energia, né, de muito amor, né? É aquela energia de uma pessoa muito sensível. Só que eu tenho que lembrar que o lado negativo dessa energia é simplesmente o quê? A pessoa muito sensível, né? Ela se torna o quê? Muitas das vezes depressiva, né? Tudo ela começa a se vitimizar também, sou uma pobre coitada, ninguém gosta de mim. Esse é o lado negativo da rainha de copas. E o lado também, essa rainha de copas, ela também pode ser a amante, tá? É a rainha... Eunice, Oi. essa rainha de copas, qual é o número dela? Que eu me perdi. É a carta 17 da cegonha. Ah, tá. Tá bom, eu dei uma perdida aqui. Tá. Fala, desculpa. É bom que eu respiro um pouco, gente. Falar das 36 cartas num dia só. Então, vamos embora. Eu vou dar as 36 cartas hoje, tá? Então, a gente vai terminar com as 36 cartas. Então, a rainha de copas, né? Ela é, muitas das vezes, vista como amante, por quê? É o excesso ali de amor também, tá? Então, ela pode ser, muitas das vezes, vista essa cegonha aqui como a rainha de copas, como amante.
E aí, essa rainha também, ela é o quê, gente? Ela pode usar o lado emocional para fazer chantagem. É chantagista, né? Ah, eu fiz isso por você. Ela joga também na cara as coisas que ela fez. É a rainha de copa, porque tudo é emoção. Ela vibra na emoção o tempo inteiro. Então, o que eu preciso sentir na rainha de copa? Pura emoção. 18, né? Voltamos aqui para o meu belo amigo, o cachorro. Ele representa aqui o mentor espiritual, tá? Principalmente se ele vir coladinho com a carta da estrela. Então, fala de quem? Do seu mentor espiritual, o seu amigo espiritual. Gente, peraí, tem alguém querendo entrar? E agora não sei nem o que fazer, porque a pessoa está... Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Eu tentei colocar a pessoa agora, mas não consegui. Então, o que acontece? Isso aqui é o amigo espiritual. E fala também do quê? De amizade. Uma carta muito positiva, uma carta que responde sim, é a energia dela. Ela fala de amizade, fala de companheirismo, fala de lealdade, né? É o cachorro, né? O melhor amigo. Então, qual é o lado negativo? Justamente isso, falsidade, deslealdade, a pessoa querendo te passar a perna, é uma pessoa que você confiava e não mereceu a sua confiança. Essa é a energia do cachorro. Então, o que eu preciso entender? O cachorro traz o quê? Lembra sempre do quê? Cachorro, melhor amigo do homem. Melhor amigo fala de quê? Fala de lealdade. Fala de quê? Fala de amor. Fala de companheirismo. Gente, vocês querem ver o animal, né, o cachorro, você briga com ele e daqui a 5 minutos, se você passar a mão nele, ele vai estar te lambendo. O animal tem a amizade pura, o amor puro com a gente. Então, é o verdadeiro amigo. O cachorro representa o verdadeiro amigo. O lado negativo, o falso, a deslealdade, a traição. Carta 19. A carta 19, ela representa que é a carta marcada da espiritualidade, é a torre, é uma carta neutra. Ela não responde nem sim, nem não. É uma carta, tá? Que na mesa real e nas tiragens de carta marcada, a gente usa ela como a carta da espiritualidade. Uma torre, por quê? Momentos de introspecção, momentos de reflexão. Então, a torre, ela fala disso. Momentos de você refletir, momentos de você olhar, né? Eu sempre falo assim, às vezes, o que você vai lembrar? Lembra de uma torre, né? Se você tiver dificuldade de lembrar de uma torre, lembra de um farol, né? Aquele farol lá no meio do mar, não tem? Então, você está lá embaixo e você quer ter uma visão para você sair da onde você está. Só que de embaixo você não consegue ver a visão de todo o local. Então, o que você faz? Você vai subir essa torre e lá de cima você tem uma visão muito melhor de tudo. Então, a torre fala o quê? Eu preciso refletir, eu preciso subir e olhar o todo para tomar uma decisão. Porque aonde você está embaixo, você não consegue ver tudo com muita clareza. Você não consegue ver todo o espaço que você tem ali para você sair daquele local. Então, a mensagem da torre é essa: suba, olhe todo. E agora sim, escolha o melhor caminho para você. É disso que se trata a energia da torre. Sendo que, qual é o problema da torre? Ela é uma carta neutra, mas se eu tenho cartas negativas do lado dela, a torre, ela fala de quê? De isolamento. Você sobe para a torre, você olha, você não consegue achar o caminho, e aí você faz o quê? Você fica na torre, você não tem força para descer. E se você não tem força
força para descer, você entra no quê? Numa depressão. Então, a torre fala de isolamento. Vocês lembram da carta da nuvem? A nuvem é a carta, né, onde está tudo escuro. Imagine uma carta neutra, que é a torre, que fala de momentos de reflexão, junto com a nuvem. Eu digo que essa pessoa está numa profunda depressão. Por quê? Eu estou isolado e eu não vejo nada. A nuvem não é aquilo que está tampando os meus olhos? Então, se eu estou isolada, estou subindo para subir, né? Estou lá em cima aqui no meu mundinho. Isso é o mundo, é o seu mundo, o seu interior. A torre fala do seu mundo interior. O seu mundo, aquilo que só você sente, é o isolamento. Então, você subiu para o seu mundinho. Só que você tem uma nuvem aí negra. E essa nuvem negra não deixa você ver nada com clareza. Então, você está no escuro. Então, você está dentro do seu mundo. E a gente diz que é uma depressão profunda aí. Então, esse é o problema da negatividade dessa torre. É você subir e não conseguir avaliar as coisas, não encontrar o que você queria, você refletir e não conseguir tomar uma decisão. E aí você se tranca dentro de você. Então, é o isolamento, é a introspecção do nosso cliente. Beleza? 20. Na espiritualidade, ela representa algum orixá, Nícia? Não, ela não representa orixá, ela representa o karma, tá? Ela fala de karma também, Tá. tá? Ela só é marcada mesmo como carta da espiritualidade. Na carta, gente, também, essa carta aqui, na hora da saúde, ela pode representar o hospital, né? Muitas das vezes, o que você... A gente não fica sozinha dentro de um hospital quando você vai fazer algum procedimento, né? Então, ela pode estar ali mostrando para você um hospital. Carta número 20. É a carta do jardim. A carta, ela fala sobre colheita. E aí ela fala também sobre redes sociais. Olha que interessante. Redes sociais, todos os tipos de redes sociais. Telegram, Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, tudo ligado às redes sociais está no jardim. Por quê, gente? Vamos lá. Vamos voltar lá na idade, né? Na idade antiga. Quando o baralho, né, foi inventado, quando ele foi desenhado numa época, né, da monarquia. E o que existia? Como é que as pessoas se encontravam, né, faziam suas reuniões sociais? Nos jardins, nos grandes jardins dos castelos, existiam ali os grandes piqueniques, as grandes reuniões aconteciam também dentro dos jardins. Muitos desses jardins, às vezes, né, eram ali até cobertos. Ou então, quando se tinha ali nos palácios, né, existia ali uma grande área verde para acontecer essas reuniões. Então, hoje em dia, aonde está as grandes reuniões, né, sociais? O que aconteceu? As redes sociais, né? A internet. Então, isso aqui, essa cartinha aqui, a número 20, o jardim, ela fala disso, da internet, das redes sociais, né? E ela fala também das colheitas. Aquilo que você plantou, você precisa colher. Então, ela fala de causa e ação, fala da lei do retorno. Tá? Tanto é que na mesa real, essa carta aqui, ela é tema da mesa real. A posição dela é a carta tema, tá? Na mesa real. Ela e a próxima carta. Então, essa carta aqui, ela fala disso, de redes sociais, fala de encontros, ela fala de prazeres, ela fala de momentos de lazer, a hora que você precisa lazer, de você viajar, de você ter um momento ali, né? De você tirar um descanso.
Eu quero que vocês imaginem o que era um jardim antigamente, né? Nos palácios, e o que é hoje os prazeres da vida, o que é você, reunião de família, reunião com os amigos. São momentos de alegria, são momentos de você estar desfrutando ali a presença de outras pessoas. E também ela pode falar justamente de quê? Falar da questão da causa e ação. Aquilo que eu planto, aquilo que eu semeio, eu preciso colher, tá? Eu preciso colher. Então, a gente precisa entender que para toda ação existe uma reação. Por isso que ela também é a carta da ação e reação, a lei do retorno. Ela também me fala justamente de medicina alternativa. O jardim aqui, ele me traz aí as terapias holísticas, né? As terapias integrativas. Então, o jardim, quando ele cai com perguntas relacionadas à saúde, ele está falando disso, de outras opções, de medicinas alternativas. Aqui, o lado negativo dessa carta é o quê? Aquilo que você planta, você precisa colher, tá? Aqui fala de quê? De momento, né, de estresse também. Fala da questão, né, no lado negativo, né, que a pessoa, o teu consulente, ele está passando por um momento de estresse, ele está ali precisando urgentemente tirar um momento de lazer na vida dele, porque ele está totalmente estressado, ele está totalmente ali com a vida conturbada, e é momento de se parar e respirar. Carta 21, gente, a carta 21 é uma carta neutra, ela responde, né, talvez, nem positiva nem negativa, é a carta que representa Xangô, é a montanha, tá? Cristiano, tem como você entrar no Telegram? Porque, peraí, gente, eu fico com medo de entrar aqui no WhatsApp, as pessoas estão lá, eu deixei o link lá no Telegram. Eu deixei o link lá no Telegram, pessoal entrar, né? Então, o que acontece? Aqui representa o quê? Né? A pedreira de Xangô é a montanha. A montanha, gente, vocês lembram da carta número 2? A carta número 2 é o trevo. O trevo, ele fala de pequenas dificuldades. É uma carta que responde não. A montanha é uma carta que ela não responde não, né? Um talvez. Só que essa montanha aqui, ela representa grande obstáculo. Michele, desliga seu microfone para mim, por favor. Perdão. Ela me fala justamente de grande obstáculo, porque a montanha, né, ela faz... Nice, vou sair, pois vou colocar meu filho para... Tá, tudo bem, gente, não tem problema, vai ficar gravado e depois quem quiser entrar é só entrar no link. Então, ela me fala de quê? De grandes dificuldades, de grande obstáculo, né? A montanha aqui, ela é muito grande. Então, a dificuldade de eu ultrapassar essa montanha, tá? Mas qual é o lado positivo dessa carta? Eu já sei que o lado negativo está dizendo que é uma grande dificuldade. Eu preciso o quê? De muita fé, de perseverança. Se eu tiver perseverança, se eu tiver fé, eu consigo escalar essa montanha, eu consigo aí passar para o outro lado. Mas eu preciso de quê? Determinação, eu preciso de foco. Então, essa é a mensagem da montanha. Você precisa perseverar, você precisa manter a sua fé para que o medo não seja maior do que a fé. Então, a montanha, ela também fala de quê? De firmeza. Seja firme, tá? Igual uma montanha. Essa é a mensagem da montanha. Carta 22. É a carta do caminho, a carta que responde sim. É uma carta que ela tem o seu lado aí positivo, ela tem a sua energia positiva. O caminho representa Ogum,
tá? É a carta de Pai Ogum, o caminho. Ela me fala de quê? A palavra-chave aqui é livre-arbítrio. A língua aprendeu aqui, já não estou mais falando, já não estou mais conciliando as coisas, né? 2 horas falando aqui já estou cansada. Então, é a carta do livre-arbítrio, gente. Então, a carta das escolhas, das decisões, são caminhos abertos no lado positivo, no lado negativo é o quê? Caminhos fechados, mas quando essa carta, a pessoa pergunta alguma coisa para a gente, essa carta cai, a espiritualidade está dizendo o quê? Cara, a responsabilidade é sua, você precisa tomar uma decisão. E lembrar que toda decisão, tá? Ela quer o quê? Responsabilidade. Gente, agora que eu lembrei, né? Eu coloquei no Zoom 2 horas de sala. Eu não sei se a gente vai, se quando der 10 horas, se para automaticamente, né? Porque eu devia ter colocado 2h30, 3 horas, né? Para compensar de ontem, mas eu esqueci, coloquei 2 horas. Se fechar aqui, não tem problema, tá? A gente continua amanhã. A gente termina amanhã. Então, a carta 22, ela fala disso, né? A responsabilidade de você tomar decisões, de você sair de cima do muro. Essa é a responsabilidade, né? Das suas decisões. Então, qual é o lado negativo, né? É a pessoa que está em cima do muro, a pessoa que não quer tomar uma decisão, a pessoa que está ali simplesmente esperando o outro tomar uma decisão no seu lugar. Então, a carta, a energia dela chama responsabilidade para isso. Você precisa tomar uma decisão. Carta 23, gente. Carta 23 é a carta dos ratos, é uma carta que ela responde não. É uma carta que eu também gosto muito, eu vou explicar para vocês depois. Porque o rato, ele responde não, ele fala de quê? Ele fala de prejuízos, todos os tipos de prejuízo. Prejuízo financeiro, prejuízo de amor aí. Ele fala de roubo, de furto. Ele fala de vícios, ele fala de drogas, né? É uma carta, né? Que ele fala de... Ai, gente, esqueci a palavra. Qual é? Chamo. Desgaste energético, lembrei. São desgastes energéticos, desgastes de qualquer situação, porque são brigas, tá? Brigas entre casais, brigas entre filhos e pais, briga entre amigos, todos os tipos de briga. E aí, só que, como é que você pode ver algo positivo nessa carta? Lembrando que esse desgaste energético, essas brigas, esses furtos, esse furto pode ser de energia, né? Alguém está roubando a sua energia. Isso aí, o rato, gente, ele diz o seguinte: vamos lembrar de uma coisa: numa casa limpa, o rato entra? Se não tiver resto de comida, o rato entra? Não. Então, o rato, ele só faz a festa na vida do consulente, na nossa vida, porque a gente deu brecha. Então, quais são os sentimentos às vezes? Então, essa pessoa precisa limpar aí sentimentos dentro dela, raiva, rancor, tristeza. Para que o rato faça a festa dentro da vida de uma pessoa, é porque ela deu espaço para isso. Para haja esse desgaste energético, é porque ela deu espaço para isso. E o rato também é inteligente, lado positivo, ele é ágil, ele é flexível. Então, tem essa parte aí do rato também, falando justamente sobre essa flexibilidade aí, tá? Gente, vai dar 10 horas, eu não aguento mais falar. Amanhã falta pouca coisa, então eu vou passar um exercício para vocês. Eu quero que vocês me digam, né, de 1 a 23, lá no grupo, escrevam no caderno quais são as cartas que respondem sim, não, e quais são as cartas neutras, que fala talvez, tá bom? Gente, vai encerrando por aqui, porque a pessoa está com fome. Eu vou desmaiar aqui de fome, que eu ainda não jantei. E a minha garganta já está seca. Tá certo assim? E vocês também estão cansados também, né? Tá, gente?
Então, qualquer dúvida também é só lá no grupo, ou então, quem não está no grupo, não tem o Telegram, vai lá no meu WhatsApp e fala comigo, tá, gente? Boa noite a todos e uma ótima noite. Amanhã eu coloco lá o Tá, vídeo. obrigada. O vídeo vai para o YouTube, tá? Salvou,